Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos discutir o tema Campanha Eleitoral e Democracia. Conosco hoje está aqui Fernandes Neto, professor, pesquisador, mestre em Direito e Desenvolvimento pela Unicristo, doutor em Direito Constitucional pela Unifor, é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Gentilmente já me trouxe uma das suas obras, resultado da sua pesquisa de doutorado, Democracia Intrapartidária. E, professor, é um prazer estar aqui conosco para discutir esse tema tão relevante. Professor Clécio, o prazer é meu estar aqui fazendo parte dessa seleta banca, juntamente com o meu colega e amigo Luciano Furtado, e dirigido por você, pelo colega, que é sempre uma referência para nós nos estudos sociológicos. Muito grato. Professor Luciano, um prazer recebê-lo. O professor Luciano ele é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, leciona na Unifor, já há um bom tempo, meu colega lá, professor, é a disciplina Direito Eleitoral, e também analista judiciário do Estado do Ceará. Então, é uma grande satisfação ter a sua presença nesse debate. Eu que agradeço aqui, estar do lado do meu amigo e irmão Fernandes Neto, que a gente se conhece há muito tempo. E discutir política é uma coisa da essência da gente que, além de professor de direito eleitoral, gosta, vive, transmite no sangue a questão política. E partindo ainda de um pressuposto, viu, Neto, de trazer aqui um sociólogo para discutir com dois advogados, é uma coisa que deixa a gente mais à vontade, assim, para poder trazer outros assuntos, outras abordagens mais contextualizadas. Agradeço o convite. Estamos aqui à discussão. Nós é que agradecemos. E para esse tema tão instigante, já queria começar com algo aqui para a gente trazer também um esclarecimento mais amplo aí para contribuir também com a cidadania. E eu queria ver de vocês a fala de vocês sobre a importância da campanha eleitoral, o que isso representa de fato para a democracia, aquela fase do processo eleitoral que o candidato se apresenta, que as propostas aparecem, que se dá a oportunidade de visões diferentes serem colocadas, e também uma aproximação da política levada lá para o eleitor. Então eu pediria a vocês aí, podem começar, Fernandes? Vamos começar assim. Na verdade, nós estamos vivendo uma transição muito grande de campanhas eleitorais. Na verdade, nós estamos num período dessa transição tecnológica que advém também uma consequência direta nas campanhas eleitorais, a maneira de fazer campanha, os próprios prazos eleitorais. Nós temos uma ideia de que as campanhas hoje são contínuas, elas são ininterruptas. Nós terminamos o segundo turno das eleições, já estamos falando de 2026, A mídia desde ontem já se falava da projeção de 2026, E esse momento dessa virtualização da vida tem demonstrado isso, ou seja, vivemos política online, e assim as campanhas também foram reproduzidas nesse sentido, Fenômenos como o Pablo Marçal, fenômeno que usou a internet de uma forma que o TSE, inclusive, não tinha ainda detectado a questão dos cortes, fenômenos como o do próprio aqui André Fernandes aqui em Fortaleza, de uma comunicação direta com o eleitor, menos vinculada aos partidos políticos e mais às pessoas, mais uma questão, a apresentação de um perfil mais marketizado, Então, são desafios que a justiça, que a população, que a sociedade tem que entender que nós vivemos nesse período de transição onde as campanhas eleitorais são importantes, mas elas não só não é um momento próprio e único de analisar o perfil de cada candidato, que nós devemos analisar, sim, um histórico da conduta dos candidatos, porque há uma tendência normal da política de marketizar todo e qualquer candidato durante esse breve período de 40 a 50 dias de campanha. Perfeito. Podemos estar comprando alguém que não era o que a gente queria de fato comprar, Sem nenhuma dúvida. Luciano? Esse contexto que o Neto apresentou, chamamos de Neto que é o caso do conhecimento, Fernandes? Mas assim, é bem importante a gente imaginar também que essa propaganda, ela está a todo momento no âmbito do nosso convívio.
Porque a gente tem as propagandas partidárias, que são todo semestre, ou seja, aquela divulgação daquele pensamento, daquela ideologia partidária. Mas o foco realmente da propaganda política eleitoral está durante o processo eleitoral. E a gente não pode imaginar, não pode esquecer desse vínculo que a sociedade tem hoje com o celular, né? Hoje você tem informação ali na palma da mão. Então essa propaganda que é feita durante o processo eleitoral, ela traz coisas boas e ruins. Coisas boas que você pode apresentar projetos, você pode apresentar o candidato, você pode dizer o que aquele candidato é, o que aquele candidato fez, mas você também pode vincular as famosas fake news, ou seja, propagandas que vão desmerecer. É esse sim o foco que eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral tem que dar, a Justiça Eleitoral tem que trazer para que isso tentar reduzir, porque eu acho que acabar essa notícia falsa, ela vem desde dos primórdios, das informações que a gente tem lá. O professor Clécio sabe disso, que é a questão sociológica, ou seja, a mentira vem desde a época que a gente se conhece, né? Desde que o ser humano gente. Então, o importante é que a gente trazer para o processo eleitoral uma responsabilidade das pessoas que estão tratando essas responsabilidades, essas fake news, mas também possibilitar uma divulgação do candidato, uma responsabilidade daquele candidato de que ele venha trazer projetos e tudo. Eu, particularmente, gostei muito do último debate, porque eu acho que, apesar de algumas situações, trouxeram um contexto de proposta. Foi um perfil ali, acho que no segundo, no terceiro modo, no quarto, acabou um pouco aquela confusão e trouxe algumas propostas. Que bom. Pelo menos é a primeira análise que eu faço, por enquanto, da questão dos debates. Nós vamos aprofundar uns pontos que você já levantou, tá certo? Mas eu queria trazer aqui para nós, dar uma examinada, um tema que vem inquietando, né, a sociedade como um todo, não só a classe política, mas os cidadãos em geral, que é a questão da violência, né? Eu vou pedir aqui o Vitor para colocar aí um quadro nosso do Observatório da Violência Política e Eleitoral no Brasil. Bom, obrigado, Vitor. O que ele colocou aqui, esse dado, gente, né, que é da Universidade Federal do Estado do Rio, né? Então aqui tem alguns elementos aqui, né, algumas estatísticas para a gente trazer para a nossa discussão. No período de julho a setembro foram registrados 338 casos de agressões contra lideranças políticas, né? Ou seja, aquele período de quando os candidatos já estão definidos até aí, né, o mês que antecedeu aí o primeiro turno, né? A gente tem casos de violência física, lidera o ranking, sendo 88 casos de atentados, né, atentado contra a vida. E a gente percebeu aí a existência de um aumento de 28,5% em relação ao mesmo período de 2 anos atrás, né? Então essa mensuração, quando se comparou, percebeu esse aumento, né? Quer dizer, um negócio gravíssimo, porque se a gente for nessa escalada, né, como é que nós vamos falar de democracia no período eleitoral, né? E parece que mudou o eixo, né? O que antes parecia, né, a terra o lugar das disputas com jagunços e peixeiradas, mas a gente tem uma nova forma aí de violência, né, nas grandes metrópoles. São Paulo liderou com 58 casos, Rio de Janeiro com 47, e depois vem aí empatados Bahia, Ceará e Paraíba, cada um com 23 casos identificados, né? Qual a visão de vocês com relação a essa questão da violência, né? A intensidade disso, como é que isso pode comprometer o processo eleitoral, né? Inclusive aproximar ou afastar os eleitores da campanha? Nós temos que analisar historicamente esses casos, tá? O Brasil sempre foi um país violento, tá? A ideia que nós somos um povo pacífico, ela foi manipulada com uma maquiagem na história. Na verdade, nós sempre vivemos grandes processos de violência contra a sociedade, contra os mais pobres, contra os excluídos, contra os negros, desde a escravidão, e contra, na verdade, é um processo constante de violência. Então, na verdade, a violência ainda permeia a nossa vida. Há uma violência muito grave ainda, que é a questão da desigualdade social. Sim. Que às vezes ela não é tão física, mas ela apresenta também uma situação que é um tipo de violência. E no processo eleitoral, e nós estamos vivendo no Brasil hoje uma situação muito alarmante, que nós estamos se tornando, aliás, nós nos tornamos um país tão violento quanto o México, que era nas eleições, né? Na eleição passada para presidente da República no México, no ano passado,
nesse ano ainda, né? E para prefeitos, por exemplo, alcaldes, foram assassinados mais de 40 prefeitos. Então isso, claro, em decorrência dos cartéis de droga, né? E aqui nós estamos percebendo esse tipo de violência criminosa muito claramente presente nessas eleições também, disseminada em todos os rincões, quer a cidade maior ou a menor. Mas há também outro tipo de violência que é da própria cultura, não é a violência de costumes, né? A violência contra a mulher, a misoginia, né? A violência contra o adversário, que é a própria intolerância social. Então nós estamos cercados de motivos para encontrar essa violência. E parece-me que essa nova fase que o mundo vive tem assodado, tem alertado e aumentado a percepção desses tipos de violência. Ao mesmo tempo que os direitos fundamentais são proclamados, são defendidos, são realmente cada vez mais ressaltados constitucionalmente em todos os julgamentos, em toda a sociedade, sim, há uma contraforça, uma resistência muito grande da sociedade. Inclusive a minha tese hoje é que nós estamos vivendo hoje um entendimento, uma resistência social no Brasil, ou seja, com esse crescimento do conservadorismo, a implantação constitucional dos direitos fundamentais na Constituição de 1988. Talvez agora que a sociedade esteja entendendo as consequências que adviriam de uma sociedade mais justa, onde os direitos fundamentais são garantidos. E essa violência vem da resistência da implantação dessas normas. Que bom. Por isso que é bom discutir ter uma parceria com o Dr. Neto, que ele consegue trazer informações bem contextualizadas e faz com que a gente passe a pensar junto com ele. Mas eu queria até, primeiramente, é que eu acho que esses dados, eles são muito pequenos. Eu acho que existe aí uma demanda muito maior de questionamentos. Eu acho que existe aí, dentro dessa política, o tráfico de drogas, mas existe também uma questão do momento em que o país vive, o mundo todo vive com relação à direita, à esquerda, à extrema-direita, situações em que levam, e o Brasil em si tem um contexto diferenciado dos outros países por conta de um partido político, ou seja, hoje existe aquela vingança da sociedade com relação ao PT, né? Hoje o PT é tido e está sendo... O PT vai ter que se reinventar, porque senão vai se acabar. Por quê? Porque hoje existe um movimento anti-PT. No mundo não existe um movimento anti-PT. Nos Estados Unidos existe um movimento antidemocratas, antirrepublicanos. Aqui dentro da estrutura do país existe um contexto que você vai de encontro àquelas pessoas que se dizem votar no PT. Então, eu acho que é um contexto a mais o Brasil. E a gente não podia deixar de esquecer a questão da violência política, né, em si. Ou seja, a sociedade, ela vive onde você não pode dizer nada sobre política porque você já está levando pancada, nome. E aconteceu um negócio interessante. Ontem eu vinha com a minha filha no carro e tinha um rapazinho no meio da rua, né, e eu buzinei para ele sair. Ele começou, ele disse, petista não sei o quê, porque o meu carro estava cheio de adesivo das eleições ainda, né? Aí eu disse, rapaz, o que foi que eu fiz? Eu buzinei pro rapaz sair. O que é que tem uma relação onde uma pessoa está no meio da rua, eu buzino, e ela já está reclamando? Isso me fez pensar muito essa história dessa antipetista, né? Ou seja, eu não estava com a bandeira do PT, eu estava com um adesivo de um candidato, né? Que naquele momento, especificamente naquele momento, estava vinculado a um partido. Né? Então é engraçado isso, né? Como a gente vê, Clécio, como a gente vê essa sociedade tá muito bagunçada. Eu acho que a gente tem que começar a avaliar isso, discutir política de forma tranquila, transparente, porque é necessário a gente discutir política, porque a gente está vivendo uma separação. Fortaleza foi muito clara nessas eleições. Uma votação de quase 1.400.000, você tem uma diferença de um candidato e outro de 10 mil, proporcionalmente, é muito menor do que a eleição presidencial, onde você teve o Lula e o Bolsonaro, uma diferença de 0,6%. Ou seja, é um percentual mínimo. Ou seja, o Fortaleza está
um reflexo daquela eleição Lula-Bolsonaro. Né? Então é uma coisa que tem que ser discutida, tem que ser pensada e avaliada. Ainda digo, mas eu acho que a atuação, viu, Neto, é muito importante a atuação da Justiça Eleitoral com relação a isso. Acho que a Justiça Eleitoral precisa dar um basta com relação a esse tipo de comportamento, porque a partir do momento que o Estado vai lá e pune, a sociedade vai começar, não, peraí, vamos começar também a ter respeito, a ter esse contexto. É mais ou menos esse o caminho que eu acho que tem que ser feito. Luciano, você está levantando uma coisa, a gente vai percorrer um pouco a violência para depois ir buscar aí quero ver de vocês saídas, aqui algumas saídas. As saídas, né? Trazer isso para a nossa discussão, inclusive fomentando o debate, que eu acho que o Fernandes levantou aqui. Olha, a gente já está pensando na eleição daqui a 2 anos. E de hoje até essa data fatal, nós temos aí os parlamentos funcionando que já tem que se preocupar com essa questão, né? Aí eu queria trazer aqui para nós, Vitor, você põe aí para a gente o arquivo 2, isto. Aqui a gente tem uma matéria nossa do Diário do Nordeste, né? E o Luciano já trouxe isso. Olha, a gente precisa que as instituições estejam presentes, né? E aqui a gente tem, né, resultado aqui já de uma investigação, né? Investigação que já está em andamento, que foi, como o Fernando já levantou, a violência não estava só na capital, ela também se estendeu para o interior, né? E essa matéria aqui do Diário do Nordeste traz aqui que cidades do interior candidatos foram extorquidos pelas organizações para que permitisse que a campanha eleitoral fosse realizada no território. Negócio gravíssimo, né? E, né, traz a matéria que já estamos com investigações em andamento para apurar ataques aos candidatos e eleitores aí nas prefeituras da cidade de Santa Quitéria, Jijoca, Jericoacoara, Sobral e Iguatu, né? Eu acho que aqui vai no caminho mais ou menos que você estava já reivindicando, né? A gente precisa ter a presença do Estado, né? E essa questão, né? Quer dizer, o Fernando já levantou aqui a possibilidade que a gente está marchando para algo parecido com o que aconteceu lá no México, né? Que parece que tem. O que acontece, né? Deu uma paradinha, mas ainda é muito presente, né? É preciso, aí o Luciano já apontou o caminho correto, presença do Estado forte, marcante. Eu acho que, pensando de uma forma geral, a violência como um todo, as facções no Brasil, elas são consequências da ausência do Estado. Tá? E aí não vou falar de cor partidária, mas de todos os governos, quer seja o presidente da República, governos estaduais, né? Porque apesar de ter determinação e competência constitucional incluída para o governador do estado, a questão da segurança pública, né? É um problema que atinge a todos e atinge a sociedade como um todo. Então ninguém pode se eximir dessa responsabilidade, nem um governante. E nós tínhamos algo muito localizado há 30 anos atrás no Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, e hoje ela está aqui em pequenos municípios aqui, não só esses municípios informados aí, né, mas em qualquer outro, tenho certeza que a presença das facções estava. Eu viajei esses dias, fui até o Maranhão bem rápido, e passando de carro pelo Piauí, eu vi nos menores locais, nas menores localidades, os símbolos lá de facções. Então, na verdade, há uma presença clara das facções em todo o Brasil, dos pequenos aos maiores municípios, e essa facção ela influencia politicamente, ela financia a política, ela faz a extorsão ou crime daquele que quer ser candidato, e os candidatos são reféns, totalmente reféns desses, porque com medo até de não se candidatar de um crime. Então, na verdade, eles são reféns. E digo, em todos os municípios existem isso, não é privilégio desses municípios citados aqui. Agora, está na nossa discordância aqui, Luciano, não é nem discordância, eu como formado em Direito, como uma pessoa da área jurídica, hoje eu tenho muita resistência a achar que está no direito, no exercício do poder do direito, sim, a resolução dos fatos sociais. Acho que a ciência política, a sociologia principalmente, explica muito mais os acontecimentos
que deságua na política do que propriamente o direito. O direito pode conter muita coisa, eu acho exemplar até a tentativa do Tribunal Superior Eleitoral em conter esses fake news, e com consequências como decretação de inegibilidade, vai analisar agora essa questão do Pablo Marçal, do laudo falso contra o Boulos, a dimensão, até que ponto a pessoa pode ser condenada em decorrente do ato daquele, claramente uma ilegalidade, claramente uma falta, antes de tudo, da necessária boa-fé, da competição ética, da competição eleitoral. Essa declaração dada pelo governador Tarcísio de Freitas no dia da eleição, juntamente com o seu candidato, acerca da vinculação, possível vinculação de uma facção política com o candidato adversário, também é de uma responsabilidade a toda prova e tem uma consequência, né? Ela não pode ser medida numericamente, aquele importou enquanto voto ou nisso, mas há questões que deve ser analisado o abuso pela gravidade e muito mais pelo aspecto quantitativo que nós não podemos medir. Então, são exemplos que o Estado e a Justiça em si pode coibir para mostrar aos candidatos, aquelas pessoas que não contido, que não vale tudo. Que realmente não vale tudo, né? Então, eu acho que o TSE, de uma forma ou de outra, teve que se defender na eleição de 2022 e para isso ele avançou muito. E desta feita, eu acho que a grande inovação vai ser determinar inegibilidades ou determinar cassações de mandato em razão de fake news de uma pessoa contra outra. Porque o fake news que o Bolsonaro inelegível foi em decorrência do fake news contra o Estado, contra as urnas eletrônicas, contra o poder do Estado. Desta feita, não. Vai ser analisado pelo Pablo Marçal, no caso do laudo falso, também do Tarcísio de Freitas, por essa falsidade e irresponsabilidade governamental dessa decisão, porque é uma cidade governamental, como o presidente, ele é o chefe da Polícia Geral do Estado, né? Há a possibilidade de uma candidatura sofrer sanções decorrentes de um fake news contra candidato, contra terceiro. Acho que vai ser uma evolução normal que a sociedade, que a justiça vai ter que pensar nisso, né? Vai ter que pensar nisso se quiser garantir uma certa tranquilidade nas eleições, porque nós podemos querer que o eleitor seja tranquilo, que o eleitor seja pacífico, que o eleitor seja de uma forma democrática, se os próprios candidatos que estão lá, escolhidos pelos partidos políticos, que recebem dinheiro público para isso, né? E são pessoas eleitas pelo povo, representantes do povo, fazendo esse tipo de violência na sociedade, e com mentiras, com fake news e ainda com aí a dificuldade conceitual de fake news, que não são notícias falsas, são notícias fraudulentas, que têm um objetivo claro de fraudar o processo e de deslegitimar as eleições. Eu colocaria... Eu colocaria que você colocou uma situação da questão da justiça eleitoral. Eu acho sim, eu concordo com o Clécio, com o Neto também, eu acho que existe também uma possibilidade de você buscar essa mudança da sociedade através da educação, através de outros critérios. Mas o que eu estou querendo puxar para a realidade aqui é a responsabilidade da justiça eleitoral perante o processo eleitoral. Sem dúvida. Porque é a única força estatal dentro do processo eleitoral é a justiça eleitoral. O Estado governador, o Estado prefeito, o Estado executivo, o Estado legislativo, ele não tem interferência nenhuma dentro do processo eleitoral. A única poder estatal que tem é da justiça eleitoral. Quer ter, né? Você viu agora a emenda constitucional que há para a composição do TSE ser indicados pelos membros do Congresso. Esse contexto é importante a gente trazer aqui, essa realidade de que a gente precisa ter um poder estatal e essas colocações que o Neto for colocar, eu vou ser repetitivo, mas preciso, porque eu acho que o tribunal precisa dar uma celeridade maior nessa perspectiva. A história do Pablo Marçal já era para ter sido resolvido.
Não, porque o Pablo Marçal perdeu a eleição. Não, já era para o tribunal, já está tendo resolvido, tendo julgado aquele processo com rapidez, porque já no segundo turno já poderia ter um resvaldo, uma resposta naquela situação. A questão da análise da segurança pública, que a gente precisa também analisar, já existe projeto de lei para ver essa desvinculação, porque a Constituição, quando pensava lá atrás em colocar o Estado como uma força policial, não existe mais. Hoje não tem mais como só o Estado fazer isso. Posteriormente, a gente já teve 2 grandes movimentos com relação à questão que era até a minha proposta da minha política pública, no meu primeiro mestrado, que era em política pública, que era a análise da segurança pública no âmbito municipal. Né? Então, há necessidade urgente, porque já houve a mudança, onde você criou-se uma força nacional, que não existia pós-Constituição. Tá? Hoje você tem, a maioria das prefeituras, eu acho que 80%, 90%, já existe uma Secretaria de Segurança Pública e não a Secretaria de Trânsito, ou seja, porque normalmente vinculava o trânsito à segurança pública, não, hoje tem uma Secretaria de Segurança Pública, uma guarda municipal, a maioria dos municípios tem guarda municipal. As eleições pautam, a segurança pauta as eleições municipais, matéria que não deveria ser pautada. Então são realidades em que a gente precisa, Cleiton, trazer também essa realidade de mudança, não é só da justiça eleitoral, mas existe todo um contexto. A questão das facções criminosas, que é uma coisa que eu estava falando, para mim não esquecer, me lembrei agora, graças a Deus, é a questão que não vai para a estatística aquele candidato que deixou de ser candidato porque a facção criminosa disse para ele: se tu for ser candidato, eu vou matar tua família todinha. E isso eu tenho experiência, porque já me disseram. Já chegou para mim um candidato, uma pessoa, não, eu não, porque não, eu disse, não, porque me disseram que se eu... Aqueles que não declararam mesmo, foram ameaçados ou de alguma forma recuaram, foram omissos com relação a isso. E são muitos, não são poucos, e são muitos. E o Neto colocou a questão, esse município que você citou aí, só citar mesmo, todo município tem facção criminosa, todo município tem... Eu conversava com o desembargador Eduardo, naquela época, foi da segurança lá do TRE, naquela época ele estava no TRE. E ele me comentou, em 2016, ele foi do TRE. O Eduardo Costa Fava? Sim. Foi, era 16, ou seja, naquela época já, 2016, já existia dentro dos TREs uma secretaria, um desembargador do TRE já vinculado à segurança. O desembargador Mauro aí, antes do desembargador Eduardo, já era o responsável pela segurança das eleições. Pronto, ou seja, já existe um desembargador, né, já do TRE, vinculado à segurança para poder... é investigação sigilosa, é aquele trabalho de investigação mesmo. Saber o que é que está acontecendo dentro do processo eleitoral e tentar, e aí é a partir dessas investigações que eles separam para onde é que vão as forças policiais, né, no dia da eleição. É a partir desse estudo prévio né? que é feito. Então, tudo isso vincula numa necessidade da gente trazer, e aí eu continuo dizendo, a justiça eleitoral precisa dar celeridade a esses pontos dessas inelegibilidades que o Fernando Neto colocou muito bem. As inelegibilidades, a partir do momento em que você impõe, vai ver lá atrás. A história do menino, rapaz, do governador de São Paulo, do Tarcísio, ali foi de uma irresponsabilidade ética, moral, política, porque ele jamais poderia vincular uma situação, aquela pancada lá do Marçal no outro candidato, essa violência. Da Atena, né? Da Atena. Então, é uma situação que a gente precisa repensar essa propaganda. Essas eleições foram por demais... É o que vocês trazem, né? O Fernandes colocou, né? Campanha eleitoral, democracia. E ao mesmo tempo a gente está discutindo aqui uma violência que é uma quebra total das regras, né? E aí a gente não pode pensar, democracia não existe sem regras, né? E eu vou guardar a democracia quando eu guardo as suas regras, né? A sua legitimidade, o respeito, né? Então se ela começa a ser, né, ultrapassada, fraudada, não cumprida, a gente vai fragilizando as regras e simultaneamente fragiliza a democracia, né? Então, é um problema gravíssimo, né, que a gente está enfrentando. Gravíssimo e com uma questão ainda mais preocupante que eu tenho percebido. Essas
crises, essas são concomitantes. Uma crise social muito forte, uma pobreza no Brasil ainda muito forte, uma desigualdade, aí você vê a sociedade bem violenta, um crime organizado e ainda mais violento. Então são fatos que a gente não tem um remédio só para todos esses males, são interligados, né? E a sociedade e a área política que deveria dar conta dessa situação, tanto em propostas eleitorais e como também no legislativo, ela está em confronto. Você vê que não anda no Congresso uma lei de fake news, porque há a intolerância política, não anda uma reforma. Só que você bota um picozinho, a luta de classe nessa intolerância política, ou seja, a questão da luta de classe está muito vinculada à questão política. Por que eu vou deixar um pobre, um negro, uma pessoa LGBTQIA+, ser candidato ou ser ganhar eleição, se eu não tenho acesso a isso, se eu não vou ter... Não, eu vou colocar da minha classe, daquela pessoa. Então, há uma luta realmente de classe nesse processo. Mas voltando aqui, é importante que você perceba que nós está havendo uma resistência imensa dos governadores do Estado em se conscientizar e participar e dar apoio de um Congresso de Segurança Nacional contra as facções, o projeto que o governo federal está fazendo com o ministro Lewandowski, porque perderiam muito do poder que tem local, mas é um projeto importantíssimo para a segurança. Então você está vendo que o próprio poder político está contrariando, não está chegando num consenso, ou seja, está trazendo dissenso aquelas soluções que deveriam ser pautas suprapartidárias. É aquela história, né? Rapaz, segurança pública se tornou questão suprapartidária. Eu vou botar um outdoor dentro do teu terreno, mas eu tenho que botar a minha propaganda. A mesma coisa da história do Lewandowski, que é que, olha, eu vou te dar as câmeras para tu botar nos policiais, mas eu tenho que dizer como é que funciona. Por que eu tenho que dizer como é que funciona? Porque existem alguns estados em que a polícia é mais violenta e isso objetiva a reduzir, e se ela é mais violenta, ela tem um respaldo da violência. Normalmente é isso, você deve compreender o que eu estou dizendo, né? Ou seja, a partir do momento que você tem uma polícia violenta, você tem alguma coisa por trás que permite que ela seja violenta. A partir do momento que você combate essa violência da polícia, aí o que acontece? Alguns governadores não querem as câmeras, por quê? Porque tem que estar ligada constantemente. Não, só vai ligar quando eu quiser. Então, você está dando a câmera, está dando dinheiro e não consegue... Virou pauta ideológica, a questão é essa. Pronto, a questão armamentista ou não, virou pauta ideológica, social, né? Então, pauta política e ideológica. Fundamental. Então, não se está tratando desses temas racionalmente, né? E a política é o ato de racionalizar os dissensos. Né? De racionalizar os dissensos. E um Congresso dividido, aliás, com um Congresso mais que dividido, não vou dizer nos extremos, mas com um centro, que eu não gosto de chamar o centrão, porque eu acho que, na verdade, de centro não tem nada. O centrão hoje é... extrema-direita. Não é extrema-direita, mas é direita pura. E uma direita com uma característica muito própria do Brasil, que é o adesismo, o fisiologismo político. Tá? Isso fisiologia muito própria do Brasil, porque a direita europeia, a direita americana, você tem uma questão do conservadorismo, mas você tem conservadorismo básico, com aquilo que pode, o que não pode, as suas questões muito definidas, o papel da economia. Mas o nosso centro no Brasil, o nosso centrão, são partidos adesistas. Usando aqui o Abranches, que chama isso. Então, independente de que lado esteja no poder, ele vai para um lado ou para o outro. Então, ele está interessado no cargo que vai assumir, não na política pública que vai informar. Então, nossos partidos, e aí é onde eu chego na minha matéria de pesquisa, né, não são institucionalizados. Não são institucionalizados porque eles não têm a capacidade nenhuma de dizer qual é a política econômica que o maior partido do Brasil hoje eleito na eleição para prefeito, que foi o PSD, que fez 880 e tantas prefeituras, qual é a política econômica que o PSD defende para o Brasil?
Não tem, você não sabe, você não consegue identificar. Nossos partidos ainda não são institucionalizados. E talvez essa questão, voltando aí, Luciano, me perdoe a intromissão, dessa questão do PT e desse antipetismo, né, vem desde a reação aos direitos fundamentais, defendido prioritariamente com caráter petista histórico, que o PT, com outros partidos de esquerda, como o PDT e PCdoB, foram os primeiros a defender a bandeira dos direitos fundamentais, né? Direitos fundamentais, o né? próprio PSDB. O próprio PSDB, no início, sim, mas foram os primeiros a tratar a questão de classe, você trata aqui, e hoje nós não temos mais uma concepção clara do que é classe, a sociedade não tem. Eu vejo uma pessoa muitas vezes pobre e sem condições sem acesso à saúde, à cultura, a lazer, e defendendo políticas e pessoas que contrárias completamente à natureza do lugar de estar local. Nós não temos a noção do lugar que nós estamos. E aí, só para fechando, eu acho que de alguma forma há o antipetismo, mas a nossa esquerda também está contribuindo para essa situação. Acho que tem que ser feito também uma autocrítica, porque a esquerda não está sabendo se comunicar e muitas vezes, quando assume poder, age da mesma forma como todos os outros partidos fisiológicos. E aí a crítica que eu faço aqui, por exemplo, se falou muito em Roberto Cláudio, em Camilo de Santana, e nessa disputa aqui agora, né? Mas do mesmo jeito que o Roberto Cláudio apoiou um apoio improvável, teoricamente, ideologicamente, ao André Fernandes, se justifica, poderíamos pensar que nós, como teóricos, né, não vamos entrar no seria um apoio improvável antes da eleição, não é verdade? Mas se realizou. Mas também o governo do PT do estado de Ceará, e eu não quero nominar, mas apoiou e trouxe para o próprio partido vários eleitores bolsonaristas, vários prefeitos bolsonaristas. Então, que tinham rompido recentemente. Essa mesma reação que tiveram contra o prefeito Roberto Cláudio, o ex-prefeito Roberto Cláudio, não foi analisada antes, quando o PT negou a sua tradição histórica, ideológica, e retomou, inclusive, o partido de muitos petistas históricos para dar àqueles que eram bolsonaristas. Eu vou tentar me meter agora na seara do Clésio aqui, porque eu acho que a gente tem que pensar também nisso. Porque o que é que diferencia a esquerda e a direita, o Estado liberal do Estado social? Os americanos, por exemplo, o Estado liberal, mas aí vem o Obama e disse, não, vamos fazer um Obama quero proteger a saúde da população mais pobre, tal. Aí vem o povo. E aqui, o que é que diferencia os partidos? Eu lembro quando eu vi uma entrevista da ministra Carmen Lúcia, ela disse que, eu acho que foi até na Rede, naquela aprovação da Rede, do partido da Rede. Ela disse, rapaz, eu li 17 programas de partido político, todos eram iguais. 17, entrevista dela, 17, a maioria tudo mesma coisa, não tem diferença. Então aquela diferenciação, por exemplo, se você pegar... Luciano, só para complementar, aqui nós fizemos uma rodada de programa analisando os programas propostos agora na campanha. E a interseção entre eles é enorme. A política econômica que o Fernandes falou aqui, o Fernandes colocou aqui. Não pode esquecer de você imaginar que os partidos políticos têm esse mesmo perfil, são todos muito parecidos, eu concordo, a esquerda tem que colocar, mas o que é a esquerda hoje no Brasil? Como é que você é capaz de separar a esquerda hoje no Brasil? Não é questão da esquerda. Deixa eu só concluir, porque eu quero... É a questão da percepção que a sociedade tem o que é a esquerda. Pronto, é isso que eu tenho. Ou seja, no contexto, na minha perspectiva, você tem que diferenciar a esquerda da direita, é o Estado social e o Estado liberal, na minha perspectiva. Se você busca um Estado social, você tende a ser uma pessoa mais de esquerda. Eu digo isso muito em sala de aula, porque eu digo, olha, se você pensa como Estado liberal, você é de direita, não é porque uma questão, é porque se convencionou, porque eu não estou aqui analisando historicamente por que a esquerda, não é porque sentou do lado esquerdo, não sei de quem. Não, eu estou fazendo análise dos momentos em que eu estive estudando isso, e se você perceber, não tem outra diferenciação. O Estado social feito, por exemplo, eu lembro que na época a causa operária, que era o partido da causa operária, era uma tendência dentro do PT radicalíssima, que lutava pela luta armada. Por que deixou-se o partido a causa operária virar partido? Se uma das essências dele era a luta armada e a Constituição proíbe.
Mas isso ocorreu em vários países do mundo, né? Não, mas também, é isso que eu né? estou analisando nesse contexto. Analisando esse contexto, é importante a gente dizer isso, que o lado da sociedade, quando você trata de esquerda e de direita, hoje é muito difícil você caracterizar o que é que você é de esquerda. O Neto tem um exemplo claro, a história do Roberto Cláudio, porque era do PDT histórico brisolista, né? Histórico mesmo. O PSB também histórico não também. Só isso, pelas pautas que ele defendeu nas campanhas passadas. E aí ele se coloca do lado de uma pessoa que tem uma tendência, que a gente viu na televisão, que é de extrema-direita. Mas Clécio, eu vou fazer aqui uma crítica, e sempre muito construtiva, já que eu estou falando, não individualizando pessoalmente, inclusive admiro muito o Roberto Cláudio como pessoa, como preparado, muito o Camilo também, mas eu quero dizer, por exemplo, eu vou fazer uma crítica ao próprio presidente Lula. Como a esquerda, no poder, às vezes tende também a dar asas para tudo esse contexto. Primeira oportunidade que o presidente da República teve para nomear um Supremo, um ministro do Supremo, foi o que ele fez. Ele fez uma nomeação personalista. Nomeou o seu advogado de defesa. Seu advogado pessoal. Ou seja, qual o interesse público dessa decisão? Na primeira oportunidade que ele teve de nomear uma mulher, substituir a mulher, o que foi que ele fez? Nomeou um homem. Não estou falando do ministro não, que eu acho que tenho certeza que será o melhor ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é essa a questão. Eu estou dizendo que a própria esquerda no poder e o próprio PT no poder, ele se ressente. Está esquecendo da luta de classes. Ele está se ressentendo da luta de classes. Você está esquecendo de analisar a luta de classes. Porque aí é justamente isso. Ele escolhe uma pessoa vinculada muito mais ao pensamento ideológico dele do que qualquer outra coisa. Mas o caso, por exemplo, do ministro não foi um presidente pessoal. Inclusive, o ministro o ministro que é advogado dele, conservador, é considerado por ser conservador. Isso não é a questão. Isso é a questão do modo de tratamento e da defesa das pautas e dos interesses coletivos e sociais. E republicanos. Então, assim, a minha crítica à esquerda é exatamente que na necessidade de elementos básicos ele não tem feito isso. Eu sei que é difícil, eu sei que não é simples, não é fácil governar, não sei se eu faria o mesmo ou não na situação do presidente Lula, pelo que ele viveu, pelo que ele passou, mas a gente não pode perder essa oportunidade de mostrar esse pensamento, que e eu que tenho um pensamento progressista, me considero assim, eu tenho que pensar na melhor comunicação e no melhor, para mim não basta só a luta para se manter uma democracia. Ou seja, nós estamos lutando aqui contra aquelas pessoas que são golpistas, antidemocráticos, como se esquecesse como a própria esquerda precisa evoluir politicamente para a finalidade dos direitos próprios direitos. E já que está tocando nesse assunto, me lembrou, sabe o quê? Me perguntam muito, sabe por que foi o Evandro e não foi a Luiziane, candidata do PT? E me perguntam muito isso, por quê? Porque era uma tendência do PT lançar a Luiziane e não Evandro, mas por quê? Aí me perguntam também, e se fosse a Luiziane, ganharia mais fácil do André ou não ganharia? Ou seja, são situações que a gente precisa avaliar, e a esquerda tem que avaliar, o PT tem que avaliar, porque se querem manter-se no poder e levarem, porque a questão, qual é o objetivo principal de um partido político? Né? Você estudou o partido político, sabe disso. É você tomar o poder e implementar o seu programa. Então, qual é a sua identidade, né? Pronto. É impor aquele programa. Porque você está eleito, quando você forma um partido, você tem que ter um estatuto e um programa. E com base nesse programa, você vai lutar para tomar o poder, né? Definição do Fábio Ribeiro, definição do Djalma Pinto. Você tomar o poder para implementar seus projetos. Você ocupar o poder, né? Eu gosto de tomar, isso é muito pesado. Mas uma não, coisa tomar não, você implementar o seu projeto político. E é isso, talvez. Luciano foi lá no Maquiavel. Foi mais no Maquiavel. E eu gosto muito de Maquiavel, mas eu vou dizer o seguinte, tá? É que essa percepção social de esquerda também perdeu muito, principalmente porque o grande diferencial ideológico da sociedade foi a questão da economia. Mas Marx, deixa eu só terminar isso aqui. Marx analisou o
o mundo através da economia, da separação entre proletários e proprietários de capital. E a esquerda foi criada em razão de um projeto econômico. E os partidos de esquerda no Brasil, desde que assumiram, não têm um projeto econômico mais social. Nós continuamos com políticas públicas de inclusão social, mas a economia, a base da economia, ela é neoliberal. Ou liberal, né? Ou liberal, neoliberal, né? Que é pior do que liberal. Né? Você está entendendo? Neoliberal. Então você percebe que o governo Lula nunca teve a liberdade, estou dizendo que ele nunca teve a liberdade de fazer uma política de esquerda, política econômica de esquerda. Ele sempre se sujeitou ao mercado, assim como está se sujeitando ao mercado agora. Então, o que eu acho que perdeu muito a identidade, que os partidos de esquerda perderam muito a identidade, por recuo de posições mais claras, mais radicais no ponto de vista de ir para a raiz, não de radicalismo, em razão da competitividade eleitoral, de ser competitivo eleitoralmente. Eu sei que você quer daí a base de você ver o leque. Eu preciso fazer um histórico aqui. O PT agora faz, por exemplo, no Ceará. Eu preciso fazer um histórico para você poder entender em relação ao presidente Lula. Se você perceber, uma das principais mudanças e primeiras mudanças econômicas que o presidente Lula fez foi a história dos bancos, ou seja, aumentar o spread de ganho dos bancos. Por dois motivos. Um, porque ele possibilitaria o financiamento e iria desenvolver a economia. E o outro, ele simplesmente pegou, como hoje, por exemplo, qual é o local da economia que está mais dinheiro hoje? O agro. Mas na época do primeiro governo Lula era o quê? Veículo. Aí o que foi que ele fez? Ele fez uma isenção, produziu uma quantidade muito grande de veículos, você tinha a questão da quantidade de emprego que você desenvolvia, aí você começou a desenvolver. Então são duas coisas que tem que ser colocadas. A economia no governo Lula, no primeiro governo Lula, se desenvolveu nesses dois contextos. O PIB maior. Não, eu não estou falando de neoliberal, estou falando quando eu estou falando da identidade da esquerda, é que a esquerda se perdeu econômica nessa pauta. E aí a gente não pode mais identificar. Por exemplo, o Henrique Meirelles, um banqueiro, do PSDB, ser ministro da Economia. Claro que não foi o Lula que botou ele ali, foi o mercado que botou ele ali, pessoal. Vamos ser claros na sociedade. Então nós lutamos, e a grande inteligência política do Lula tem sido essa. É por isso que o Lula é presidente da República e foi por 3 vezes, porque ele entende que com o conservadorismo brasileiro, com a elite brasileira, ele não consegue chegar ao poder se ele não fizer um arco de negociação ampla. Nós sabemos disso, mas isso não quer dizer que a esquerda também vá perder a sua identidade em razão disso. Né? Eu acho eu vou trazer vocês para um tema que passou e a gente escapou, e aí eu queria trazer ele novamente. Essa é a sua função, né? É verdade. Eu queria trazer aqui, vou pedir o Vitor, isso, pronto, mas é para a gente discutir uma outra instituição que a gente ainda não trabalhou, certo? O TSE lança campanha contra a desinformação. Nós discutimos a desinformação, certo? Mas nós não discutimos o papel da mídia para combater a desinformação. Né? O Tribunal Superior Eleitoral, isso é matéria do Globo, né? Lançou uma campanha de combate à desinformação para alertar contra publicações falsas durante o processo eleitoral. O lema da campanha é: jornalismo é confiável, fala a nossa língua, protege da desinformação e fortalece a democracia. Aí eu vou começar fazendo aqui uma provocação para vocês. A minha observação com relação aos fatos que têm ocorrido, né, eu tenho percebido um jornalismo mais declaratório. Eu pego, Datena dá uma cadeirada no Marçal, e aí o que eu trago? Datena deu uma cadeirada no Marçal. A gente não traz a discussão das consequências disso para o próprio debate na televisão, para a campanha eleitoral, para as implicações que a gente tem, inclusive, para a democracia, porque eu estou demonstrando publicamente que regra não existe, né? Jogando aqui numa linguagem futebolística, né? É aquela regra do
do jogo de beira de praia, que é do pescoço para baixo a canela. Quer dizer, vale tudo, né? Quer dizer, como é que a gente vai ter um jogo minimamente aí, respeitável, democrático, que pode gerar avanço se, né, a gente não tem um combate a isso, né? E aí o que eu colocaria para vocês é essa questão, né? Quer dizer, precisamos envolver outras instituições no combate a isso. Aí eu concordo com aquela fala, eu acho que o Fernandes levantou e você complementou, né? Quer dizer, ok, tem as leis, tem as instituições, mas a gente tem que extrapolar e ir para a sociedade. Mas ir para a sociedade com as suas organizações, né? É o meio empresarial que tem que saber que isso é uma questão importante, que tem que ser discutida, né? É o meio jornalístico que tem que fazer um jornalismo mais crítico com relação a isso. Está aí o fato, ok, eu noticiei o fato, mas quais as consequências disso, né? Essa é a discussão que eu queria trazer para vocês. Essa discussão é muito importante, esse papel do TSE começou exatamente quando ele se tornou vítima, quando a própria Justiça Eleitoral se tornou vítima da fake news. Assim, e ele em autodefesa, né? Em autodefesa é começou. Mas ela extrapolou no sentido a percepção de analisar, de ver que isso tem que ser estendido à sociedade, né? E hoje nenhuma educação pode prescindir de um tema de educação digital. Nenhum roteiro, nenhuma escola de primeiro, segundo grau pode prescindir de uma presença da democracia digital. Porque, de fato, nós estamos vivendo uma epidemia de notícias falsas. Eu acho assim, fundamental mesmo é a gente separar o joio do trigo. O que é jornalismo, o que é um jornalismo e o que não é um jornalismo. Mas há uma questão... Essa questão da liberdade de expressão, ela condiciona, às vezes, as pessoas a ultrapassar o limite. Até mesmo pessoas que se passam por jornalistas, né? Mas há uma questão básica, questão básica que é anterior a essa própria discussão da origem da notícia, da origem do fake news. Né? É a forma como se faz informação e comunicação hoje. As televisões normais, os programas jornalísticos, as TVs são feitas praticamente em TV a cabo, as discussões políticas mais... Na verdade, a sociedade hoje conhece as coisas pelo TikTok, conhece as coisas pelo Instagram, pelo Facebook, e de origens mais diversas, que muitas vezes o algoritmo faz. Né? Então, na verdade, a capacidade, a informação chega à pessoa já distorcida. Então, se não houver anteriormente, então, por exemplo, nós temos, você fala, por exemplo, que nós estamos analisando só os fatos, não a repercussão dos fatos políticos, né? Nos Estados Unidos é muito comum que cada empresa jornalística, televisão, tenha seu editorial dizendo a posição, inclusive política, com quem vota e quem apoia. Hoje o país já tem, hoje o Brasil já tem. O Brasil já tem, Estadão é muito claro com relação a isso, então nós já sabemos mais ou menos, mas isso é uma questão mais isolada, porque o que está havendo é uma mudança, não é uma alteração. Nós não temos mais a televisão e o rádio como um único meio de informação. Assim, então esses valores são menores. Então, na verdade, a pessoa que está, o jovem está analisando aqui, ele não se informa mais por uma TV, pelo jornalismo, pelo jornal. Ele não se informa, ele não abre uma Folha de São Paulo, ele não abre um Valor Econômico, ele não abre o Diário do Nordeste para analisar uma coluna, um blog de um autor. Eu posso escrever... Não liga nem uma televisão. Nem uma televisão. Então, se o programa foi mais de 1 minuto, ele não tem interesse. Então, nós temos que pensar como se comunicar melhor para apresentar aquilo que é fake news. Então, por isso que eu acho que ele antecede essa questão de punir aquela pessoa que recebe só o fake news. O momento em que eu falo de separar o joio do trigo, eu penso nessa perspectiva. Ou seja, é a partir do momento em que o Estado precisa regulamentar isso. Primeira coisa, eu acho que o Estado precisa regulamentar. Né? Nós tivemos agora uma situação em que você tinha um projeto de lei que ia regulamentar, né, as fake news, e aí vem uma Big Tech, o Google e tudo, e vai contra dizendo que aquilo ali vai tirar a liberdade de expressão, e não é verdade. Aquilo ali é somente dar responsabilidade a quem tem que ter responsabilidade.
Como é que você imagina uma empresa dessa, por exemplo, o algoritmo, você acabou de falar, o algoritmo. Quem é que coordena os algoritmos? Essas big techs, essas grandes empresas que têm mídia. Então, se você possibilitar a que essas empresas, por exemplo, no momento em que ela vai levar um algoritmo, ela tem que ter a responsabilidade em passar somente informações já credenciadas, porque isso é possível se fazer com IA hoje. Muito fácil. Entendeu? Fazer. Então, isso não é uma coisa impossível. Isso não é retirar a liberdade de expressão. A história do impulsionamento, né, Neto, que hoje é permitido pela justiça eleitoral, o impulsionamento é uma coisa bem interessante. Ou seja, se você consegue pagar pelo próprio dinheiro público o impulsionamento, por que você não obriga a Big Tech a não impulsionar matérias pagas que são fraude? Por exemplo, eu estava vendo essa história da liberação do FGTS, desses dinheiros do Banco Central, estavam liberando dinheiro do Banco Central e tal. Aí os caras criam uma empresa, né, botam lá na internet para fraudar o cidadão. Aí a Google ganha dinheiro para botar aquele site ali. Então como é que não tem regulamentação Primeiro sobre nós isso? temos que perder a ideia, e aí, professor, isso é importantíssimo dentro do ramo da sociologia, tirar daquela ideia fantasiosa, ainda que nós tivemos no começo da década de 70, 80, quando a internet começou a ser criada, que a internet ia ser um lugar democrático de todos, onde todos teriam acesso democrático e que ninguém ia ganhar dinheiro com isso. Na verdade, não é um lugar mais de informação, é um lugar de captação financeira. Hoje as maiores empresas do mundo são elas que trabalham com a nossa informação, com o que eu digo, com o que eu curto, com o que eu ganho. E aí uma coisa... Eu me lembrei do Marçal, agora se o Marçal, né? O Marçal é um exemplo disso. Mas eu vou dizer uma coisa mais, tá? Ou vou dizer uma coisa mais. Ela ganha, elas são as maiores empresas do mundo, hoje, num valor de mercado. Qual é o capital físico que ela tem? Nenhum. Qual é o emprego humano que ela tem com comparação? O que é que ela produz? Produz informação para a gente da maneira que ela possa render mais. E as Big Techs, apesar de algumas terem impulsionamento ou não, continuam ganhando muito dinheiro em eleições. O maior gasto do fundo partidário e do fundo eleitoral tem sido gasto com impulsionamento em redes sociais. Deixa eu pedir algo aqui para vocês, né? Vocês conseguirem aqui fazer uma síntese. Estamos marchando para 1 hora de discussão dentro do nosso Bastante horário. passa, né? Bastante passa. Isso. Passou rápido, né? Mas eu queria ver de vocês aí, assim, ó, né, alguma síntese sugestiva, né? O que é que a gente poderia pensar aí em termos... Eu já avanço aqui, eu estou torcendo para que as assembleias, os congressos, né, desde os vereadores, os deputados estaduais, federais, convoquem esse debate. Claro. Façam audiências públicas, porque é urgente e necessário. Mas eu queria ouvir vocês. Eu iniciaria com uma reforma dentro da lei de imprensa, dentro da questão das fake news, dentro da questão de reformular a questão da comunicação social, da importância da comunicação social. Eu retomaria esse projeto, inicialmente, desse projeto de fake news, que eu acho que é o primeiro projeto que já está em discussão dentro do Congresso, que eu acho que a partir do momento em que você, e aí o meu pensar, é responsabilizar as grandes empresas de comunicação que elas passem a ter essa responsabilização com relação a essas fake news. Existem crianças que morrem, cometem suicídio por conta de uma brincadeira que tem na internet. Como é que uma empresa que hospeda uma coisa dessa não é responsável? Profissionais liberais, empresas privadas que vão à falência em razão de um fake news. De uma informação. E aí o que é não que é só da política. E aí você tem que imaginar também, Fernandes Neto, o que é fake news e o que é que não é. E dá para se pensar, hoje você tem tecnologia que você consegue tirar o que é certo, o que é errado, não no contexto de uma pessoa comum, não. É numa realidade fática mesmo. O que é verdade e o que é falso. Não, porque você dissemina uma notícia falsa hoje, em 2 minutos, você mata alguém e destrói a vida dele todinho. E ninguém se responsabiliza por isso. Então eu acho que o primeiro ponto,
E eu iniciaria, como você acabou de dizer, iniciaria com audiências públicas, com publicações, com estudo, para poder se discutir. Mas eu não saímos para canto nenhum se a gente não modificar a legislação com relação à responsabilidade dessas grandes empresas. Eu começaria por aí. Eu acho que você tem razão. Eu acho que você tem razão nesse aspecto, mas não só. No nosso lado aqui mais próximo, a questão política, Clécio, nós podemos dizer que ele é o lado mais visível dessa questão do fake news. Mas a fake news é um problema social, que ele pode andar, como nós dissemos aqui há pouco tempo, na área empresarial, ou seja, uma concorrente pode criar um problema seríssimo com outra concorrente em razão do fake news. E a responsabilidade e há consequências com relação a isso. Na vida, quantas as pessoas foram induzidas a suicídio, crianças, jovens, em razão de problemas nas redes sociais, pessoas que cancelavam as outras pessoas, né? Como usa essa expressão. Então, aquela jornalista daquele colégio, aquela família que perdeu aquele colégio todinho, porque disseram que estavam matando, maltratando as crianças, então, né? Ou seja, até a Globo foi depois, pediu desculpa, fez um documentário, está passando no Netflix. Então, esse problema da fake news tem que ser alargado a muito mais do que a política. E eu só estou vendo na sociedade um assunto vinculado à política, às eleições, e quando se vincula às políticas, se vincula às emoções, às paixões. O Yuval Harari, que diz que política eleições é emoção, é questão emocional, não é questão racional, né? Então, assim, esse discurso vinculado às paixões eleitorais, ele perde a racionalidade. Então, nós temos que levar esses assuntos também para a vida cotidiana, para a sociedade, para o lado empresarial, para o lado de todas as camadas sociais, para as igrejas, porque é um problema, uma epidemia geral, que pode ter consequências muito claras na própria sociedade. Na medida que você restringe o fake news à política, o cidadão geral, de bem ou que não seja, ele vai continuar achando que aquilo é só uma questão política, né? E não é. Porque você sabe que apesar da toda a responsabilidade que as Big Techs deveriam ter, porque são as que ganham com isso, o nosso tiozinho, o nosso primo, a nossa prima, sabe que uma notícia é falsa, mas é contra o candidato que ela não apoia, e ela vai lá e ela compartilha. Né? Então, precisa de algo mais de que a própria coerência ética da sociedade. A ética precisa ser trabalhada também na sociedade. Mas aí você entra naquela história do direito penal mínimo, ou seja, você tem que imaginar assim, que o Estado ele tem que começar. Por que ele não diz que você ultrapassar um sinal vermelho você vai cometer um crime de detenção de 1 a 5 anos? Porque não é necessário. Mas o Estado tem que começar a intervir no momento necessário. Então, eu acho que a partir do momento em que ele inicia um processo de, como você disse, discussão, e depois inicia um processo de responsabilização, eu acho que o caminho pode ser que tenda a melhorar. É a minha perspectiva, a minha necessidade. Luciana, com essas palavras nós vamos ter que encerrar, estourou o nosso horário. Então agradeço enormemente aqui a sua contribuição. Professor Fernandes Neto, o espaço vai ficar aberto aqui, né, para a gente, porque não conseguimos nem cumprir a pauta, certo? Então temos aí um compromisso depois de retornar para aprofundar mais essa discussão. E fica aqui o meu agradecimento e o convite a todos para assistir o nosso programa. Eu que agradeço, Clécio, porque de fato nós tivemos aqui um debate de alto nível e de problemas mais aprofundados que normalmente nós temos a condição de, como professores ou como profissionais da advocacia mesmo, trabalhar no dia a dia. Né? Esses problemas são os essenciais e são da base na formação de uma sociedade que está em constante transformação. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Eu espero ter contribuído, porque eu acho que foi debate, foi uma conversa que a gente teve aqui. Eu acho que a gente está aqui mais com esse objetivo de contribuir para a sociedade uma melhoria, para o processo eleitoral uma melhoria. E agradecer pelo convite, né? Tá sempre do lado do meu amigo Neto aqui, que é um amigo e irmão que eu tenho aqui há muito tempo, mais de 30 anos a gente se conhece. Sempre um prazer estar do seu lado, Neto. E o convite do Clécio estou sempre à disposição. Então, muito obrigado. Obrigado a todos.